Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. Então, pessoal, hoje a gente vai ver mais uma parte das demonstrações contábeis, vamos rever alguns conceitos de balanço patrimonial um pouco mais detalhados e demonstração do resultado do exercício. Esse vai ser os próximos temas, dentro de demonstrações contábeis. Então, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que apresenta de forma qualitativa e quantitativa a posição patrimonial e financeira da empresa em um determinado período de tempo. Então, o balanço de hoje pode não refletir o balanço de 2 meses atrás. Então, vamos relembrar aqui, qualitativa são os nomes das contas. Quantitativa são os valores de cada conta. Aí dentro do balanço patrimonial eu preciso ter esse equilíbrio, né, de ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Lembrando que, se eu cortar aqui, eu vou ter origem e aplicações. Está invertido aqui, mas é o seguinte: origem do dinheiro e aplicação do dinheiro. Então sempre vou ter origem e aplicação. Lembra no razonete, né? Destino. Qual é o destino? O destino do dinheiro. Lembram? Então, destino são contas devedoras, débito. E origem são contas credoras, crédito. A estrutura básica do balanço, então, é essa daqui. Dentro do circulante, eu começo com dinheiro que eu consigo levantar rapidamente. Então, o próprio dinheiro, caixa, banco, investimentos de curto prazo. Tem realizáveis a curto prazo, que são contas a receber. Tem realizáveis após o exercício seguinte, que é a longo prazo. Tem o imobilizado. São os bens necessários para a manutenção da empresa. Então, aqui, no ativo, eu tenho a aplicação de recursos. Para onde que foi o dinheiro, né? E de onde que ele veio? Bom, o primeiro dinheiro que entra na empresa, ele vem de onde? Ele vem do capital. Esse é o primeiro dinheiro. E depois, eu vou comprando mercadorias, eu vou começar a pagar, né, os fornecedores, vou pagar duplicatas, vou pagar contas, vou pagar os impostos e dívidas de longo prazo, que são aquelas que se iniciam depois de 12 meses. São poucas que vão acontecer, sim, mas existem. Então aí eu tenho novamente, tá vendo, a aplicação dos recursos e a origem dos recursos, a fonte do dinheiro. Então no ativo circulante, as principais contas vão ser o caixa, bancos, aplicações, contas a receber, estoques. No não circulante, as principais entra realizável a longo prazo, títulos a receber de longo prazo, investimentos, imobilizável, intangível. No passivo eu vou ter passivo circulante. Então lembrem, né, que eu venho de cima para baixo, liquidez no ativo e exigibilidade no passivo. O que é a velocidade que eu tenho que pagar e a velocidade que eu consigo transformar em dinheiro. Então no primeiro eu vou ter duplicatas descontadas. Por que é um passivo? Quando eu desconto uma duplicata, eu pago juros sobre ela, viu? Só para começar. E o dinheiro vai diretamente para o caixa ou para o banco. Empréstimos de curto prazo, financiamentos de curto prazo. Lembrando que isso não quer dizer que sejam poucos meses para pagar. Eu posso ter
um financiamento de curto prazo, que são 200 meses para pagar. Mas se eu estou pagando todo mês, ele é de curto prazo. Tem fornecedores, salários e contas a pagar, impostos. No não circulante, eu tenho aqueles exigíveis a longo prazo. Financiamentos a longo prazo, que são aqueles que começam depois de 12 meses. Tem o patrimônio líquido, capital social e reserva de lucros, ou lucros e prejuízos acumulados. Então, a última conta é o meu PL. Então, mais alguns conceitos. O ativo a gente chama de decisões de investimento. Como é que eu vou usar o dinheiro? E o passivo a gente chama de decisões de financiamento. Então, o gestor, quando falar de ativo, ele vai tomar decisões de investimento. E do passivo, ele vai tomar decisões de financiamento. Onde é que eu vou arrumar o dinheiro para financiar a minha atividade? Vamos detalhar então agora o ativo circulante. Então, ativo circulante compreende contas que estão constantemente em giro. Em giro. Capital de giro. Quando se falar capital de giro, ele é parente do fluxo de caixa. Parente, viu? Então, quer dizer, fluxo de caixa depende de outras coisas, mas ele é parente do fluxo de caixa. Então, são aquelas contas que estão sempre em movimento. Sempre está acontecendo. Está entrando e saindo dinheiro toda hora. Ela está se movimentando toda hora. Então, esse é o ativo circulante. É o que circula a empresa. As principais contas desse grupo são as disponibilidades. Então, isso daqui é um subgrupo. Então, dentro do ativo circulante eu tenho disponibilidades. Dentro de disponibilidades eu vou ter caixa, bancos, aplicações de liquidez diária. Posso sacar a hora que eu quiser. Exemplo, poupança. Poupança é uma aplicação. Esse daqui, é a conta corrente. Então não é considerado aplicação. Conta corrente não é aplicação, poupança é aplicação. Aí eu vou ter também bens, direitos realizáveis a curto prazo. Outro subgrupo dentro do ativo circulante. Outro subgrupo. Então o que eu vou ter aqui? Duplicados a receber, estoques. E o estoque ele vai ser de matéria-prima, produtos em elaboração e produtos acabados. Por quê? Eu posso ter aqui produtos em elaboração, são aqueles subconjuntos, são peças que já estão quase prontas, falta pintar, por exemplo, falta terminar uma solda, falta montar os parafusos. Então ele já está lá, a matéria-prima já teve uma transformação, então ela muda de estágio. E os produtos acabados, claro, são aqueles prontos para venda. Aí dentro dessa mesma conta eu ainda vou ter aplicações de liquidez não imediata. Então, vencimento é 90 dias, mas é curto prazo. Adiantamentos a fornecedores e outros valores a receber. Adiantamentos é uma conta interessante do ativo, porque foi um pagamento antecipado. Então eu fiz o pagamento para o fornecedor, esse dinheiro já saiu do caixa, mas ele não entrou em estoque, não entrou em lugar nenhum. Então onde que ele está? Ele está aqui. Então ele saiu do caixa da empresa e foi um pagamento, foi um adiantamento, por qualquer motivo. Às vezes o fornecedor fala, dependendo do produto, ele fala assim, não, eu preciso de 20% de à vista e o restante na hora que eu entregar o produto. Então esse é o adiantamento. Por que fica no lado do ativo? Porque é um direito. Se eu adiantei o dinheiro para o fornecedor, agora eu tenho direito que ele me entregue
o material. Por isso que ele fica do lado do ativo. Foi um dinheiro que eu já investi, que eu já adiantei para o fornecedor. Dentro desse grupo eu tenho agora um outro subgrupo, que são despesas antecipadas. Então, já paguei, mas ainda não usufruí. Então, eu tenho alguns exemplos. Ó, seguro, qualquer tipo de seguro. Seguro de carro, seguro de prédio. Aluguéis pagos antecipadamente. Às vezes, quando eu alugo o prédio, eu tenho que deixar 2 meses pago. Então, esse dinheiro vai ficar lá guardado. Assinatura de revistas. Eu pago 3 meses e recebo 1 ano. Então, por isso que a gente chama de despesas antecipadas. Porque o pagamento foi antes do usufruto do que eu gastei o dinheiro. Agora, o ativo não circulante, vamos ver cada conta dessa. Eu vou ter, então, não circulantes são os bens, direitos realizáveis a longo prazo, após 12 meses. Então, após 12 meses. O que significa isso? Veja, se eu tenho uma conta para receber e a primeira parcela vence daqui 13 meses. Ela é de longo prazo. A partir do dia que ela vencer a primeira e começar a vencer subsequentemente, né, cada mês uma parcela, aí não vai ser mais de longo prazo. Aí ela vai passar lá para cima para curto prazo. Então, isso é realizável a longo prazo. Eu vou ter investimentos, imobilizado e intangível dentro desse grupo. Então, realizável a longo prazo, que é um subgrupo, eu vou ter os bens e direitos que se transformarão em dinheiro após o exercício seguinte. Vou ter direitos realizáveis a longo prazo. Então, esse é o subgrupo. Lembra que a gente está no ativo, hein? Tudo ativo aqui. Então, títulos e valores a receber a longo prazo. Depósitos judiciais, com algum problema que a empresa teve, eu tive que fazer esse depósito antecipado, estou esperando para ver se eu vou receber, quando eu vou receber, eu não sei ainda, mas ele está lá. Então, esses são realizáveis a longo prazo. São raros também, viu, de acontecer numa empresa. Então, são raros de acontecer normalmente, mas acontece, pode acontecer sim. Outro subgrupo, valores a receber de sociedades e pessoas ligadas. Então, tem esse outro subgrupo. O que eu vou ter aqui dentro? Empréstimos que eu fiz a alguma sociedade coligada, alguma empresa que é minha também, que aí eu não... Se eu tenho 2 empresas, 2 CNPJs diferentes, eu posso fazer um empréstimo para outra empresa e não ter uma data. Eu recebo quando a outra empresa puder pagar. Posso fazer isso. Empréstimos ou adiantamentos a diretores e acionistas, que isso daqui, se fosse feito corretamente, vocês iam ver que isso daqui é o que mais acontece nas pequenas empresas. O dono vai lá tirando dinheiro do caixa, mas não anota em lugar nenhum. A empresa quebra e ninguém sabe por quê, né? Porque não fez contabilidade corretamente. Aí eu vou ter o grupo de investimentos. Investimentos são aquelas participações permanentes em outras sociedades que não classificam como ativo circulante e não destinam à manutenção da atividade da empresa. Então, investimento não faz parte da atividade da empresa. Então, é fora da atividade da empresa. Isso eu considero investimento. Eu tenho um galpão que a empresa comprou, não usa e está alugado. O que é isso? Investimento.
Não se destina à manutenção da atividade da empresa. Então, eu posso ter dentro desse grupo participação em outras sociedades, com ações ou cotas, imóveis alugados, obras de arte. Então, eu tenho um quadro na parede lá que vale 100 mil reais. É um investimento. Por quê? Porque o negócio da empresa é fazer parafuso. Então, aquele quadro não faz parte da atividade da empresa. Mas é um dinheiro. Então, investimento. Vou ter o imobilizado. Então, quando falar imobilizado, ó, corta esse pedaço aqui. Ó. Imóveis. Pensa em imóveis. Então, são coisas que estão paradas. São os veículos. Veículo tem vida útil de mais de um ano? Claro que tem. São os móveis. São os equipamentos. Bom, isso são coisas que estão na empresa para a manutenção da empresa, mas que eu não tenho a intenção de vender. Ah, mas você vai vender o veículo? Vou, mas eu não comprei ele para vender. Eu comprei ele para usar na empresa. Então aí, alguns exemplos. Imóveis e terrenos destinados à atividade da empresa. Então, destinados à atividade da empresa. Máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos, móveis, utensílios, instalações. Então, tudo que faz parte daquele investimento inicial da empresa para ela começar a funcionar, a gente vai jogar no imobilizado. Não tenho intenção de vender. Aqui eu tenho a tabela de depreciação do imobilizado. Então, isso daqui, a depreciação, é uma artimanha, é uma ajuda que o governo dá para as empresas poderem recuperar um pouco do que foi investido. Porque o governo ele quer que a empresa, o governo geral, quer que a empresa cresça para contratar mais gente, para pagar mais impostos. Então, isso é a ideia do governo. Então, ele dá algumas ajudas, tem algumas empresas, por exemplo, que não pagam ICMS de mercadorias, ou pagam muito pouco. Por quê? Porque é para ajudar empresas de desenvolvimento de tecnologias, por exemplo. Então, eu tenho aqui quanto tempo eu posso depreciar, posso descontar esse valor do meu lucro. Se eu desconto um valor do lucro, eu pago menos imposto. Então, essa é a ajuda. Então, edificações, 25 anos. Então, eu posso depreciar até 4% ao ano. Máquinas, 10% ao ano. Veículos, 20% ao ano. Então, em 5 anos, para a contabilidade, o valor do veículo será 0. Mas ele não tem mais valor? Tem, claro que tem. Ele continua lá no ativo, tudo direitinho. Mas eu não posso mais depreciá-lo. Então, qual que é a ideia? Bom, já deu 5 anos, eu já recuperei isso. Como se fosse uma recuperação, né? Eu já descontei isso do meu lucro, já paguei menos imposto. O que eu faço? Eu vendo, compro outro. Não precisa ser novo. Não precisa ser novo. Ele tem que ser novo para a contabilidade. Então, eu vendo esse veículo, eu vendo esse caminhão, compro outro caminhão mais novo, mais moderno e começo a depreciar ele novamente. Computadores e software também, 5 anos. E veículos de carga, né, no caso de caminhão, deixa eu melhorar aqui. No caso de caminhão, é 4 anos somente. Então, é para trocar logo mesmo. Então, é uma ajuda que o governo dá para as empresas. Se eu diminuo o lucro, menos imposto. Então, essa é a ideia. Mas é um dinheiro que não saiu da empresa. Ele saiu só contabilmente. Então, é uma coisa boa, viu? Depreciação. Apesar do nome, né? Depreciação é bom para a empresa fazer. Por isso que é a ideia.
Deu 5 anos, depreciou o veículo, troca. Troca as instalações, sempre renovando tudo para a empresa sempre estar em boas condições, para gerar mais empregos, vender mais e gerar mais impostos. E o último do grupo, né, do ativo, é o intangível. O intangível é tudo que eu não posso tocar. São incorpóreos. Então, tem empresas que não têm intangíveis. Não, mas na verdade a maioria tem. Um exemplo de intangível, um software ERP. É bastante dinheiro. As marcas, patentes. Então, são bens incorpóreos que se destinam à manutenção da empresa. Então, por que não é investimento? A marca, a patente não é investimento, é intangível. Porque o investimento, ele não se destina à manutenção da empresa. O intangível, sim. Então, o intangível é destinado à manutenção da empresa. Então, eu preciso dele. Eu preciso da minha marca para a empresa trabalhar. Por hoje é só, pessoal. Então, muito obrigado. Revejam esse material, façam as atividades no prazo, viu? Um grande abraço, até a próxima, que nós falaremos dos passivos e depois das contas de resultado. Um grande abraço.